Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 6 de janeiro de 2020, e o nosso tema hoje são os relacionamentos kármicos. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Voz Espiritualista. Muito bem, todos nós somos espíritos muito antigos. Nós não temos como precisar a nossa origem, que se perde na poeira dos tempos. Contudo, podemos dizer com alguma segurança que todos nós já tivemos, por exemplo, algumas oportunidades de reencarnar na Terra. Dezenas, talvez centenas de oportunidades ao longo da nossa trajetória evolutiva. Muito bem, nessa trajetória nós nos relacionamos com diversas pessoas. A maioria dessas pessoas já desapareceu da nossa caminhada há bastante tempo, tomaram outros caminhos, se ligaram a outros espíritos e foram conduzir seus passos para outros rumos. Contudo, algumas pessoas nos vinculamos de forma muito intensa, seja por amor, seja pelo ódio. Vamos focar neste segundo caso, as ligações que acontecem por ódio, por vingança, por raiva, por mágoa, etc. Então, de repente, 500 anos atrás, você estava encarnado no Brasil, aí você casou e foi extremamente infeliz, sua esposa também foi extremamente infeliz. Em algum momento, um vai lá e mata o outro. Muito bem. Aí desencarnam todo mundo, passa por um processo de sofrimento inerente, e aí começam cada um a querer se livrar daquele sentimento ruim, daquele desejo negativo, daquela fixação mental inferior, e a própria espiritualidade superior decide que novamente vocês devem reencarnar para viver uma outra vez. E assim reencarnam. E a vida vai dar um jeito de aproximar vocês. E quando essa aproximação acontecer, vem aquele sentimento forte, aquele impulso quase instintivo, aquela ligação fenomenal, uma paixão ardente. E daqui a pouco estão namorando, ou noivos, ou se casam, etc. Contudo, o tempo vai passando e aquele relacionamento que parecia perfeito, que parecia a melhor coisa do mundo, se observa que não é bem assim. Começam a surgir problemas, começam a surgir atritos, as pessoas vão se afastando uma da outra e às vezes, infelizmente, isso pode caminhar para a agressão, para a violência e até mesmo para a morte. Bom, contudo, vamos imaginar que o casal hipotético da nossa reflexão tem algum conhecimento em espiritualidade. E estudando aqui, lendo um texto ali, ouvindo uma reflexão aqui, eles então tomam conhecimento de que muitas vezes numa encarnação os espíritos se aproximam para tentar novamente uma vivência pacífica, muito embora no passado eles possam não ter vivido assim tão em paz. E aí eles começam a refletir e a pensar, será que é isso que eu tenho com fulano? E o outro lado pensa, será que é isso que eu tenho com fulana? E eles começam a ficar com medo. Eles não sabem o que é pior. Se é insistir nessa relação que não está dando certo, uma relação em que ninguém está feliz, uma relação em que um evita o outro, ou se seria melhor se separar, mas aí correr o risco de não estar cumprindo uma dívida, correr o risco de não estar quitando um débito. E aí as pessoas ficam paralisadas.
É quando a gente brinca falando que passa de alma gêmea para alma algema, em que você se sente espiritualmente preso, ligado por uma algema a alguém, e isso não produz nada de bom. É um erro de compreensão. As pessoas que estudam espiritualidade apenas de forma superficial não entendem muito bem os conceitos de dívida, de karma, de relações. Elas fazem um bem bolado de tudo. E quantas pessoas eu já vi, por exemplo, insistindo em relacionamentos furados com medo das consequências espirituais se elas resolvessem se separar. Ora, todos os espíritos com quem eu já conversei sempre me ensinaram a mesma coisa. Filho, a partir do momento em que você assume uma responsabilidade, você tem que fazer todo o possível para dar certo. Relacionamento não é fácil, vai ter atrito, vai ter briga, vai ter desconfiança, mas se tiver amor, se tiver vontade de dar certo, dá certo. Porém, se uma ou as duas pessoas no relacionamento não quiserem que dê certo, não vai dar certo. Não adianta insistir nisso. Não adianta levar um relacionamento adiante com medo de que isso signifique dívida a ser paga no futuro. Qual a vantagem de passar 30 anos, 40 anos, 50 anos casado com alguém que não se ama, que não se respeita, que não quer estar junta? Isso é quitar que dívida? O que está sendo pago aí? Onde que aquela mágoa, aquele ódio está sendo transformado em amor? Essas pessoas estão simplesmente se matando, matando o sentimento que ela tem. Elas estão se anulando, deixando a vida passar entre os dedos. E isso é pagar dívida? Não, isso é criar mais dívida. Este é o erro que boa parte das pessoas que está envolta nisso não percebem. Elas não veem que não é porque você vai ficar junto de alguém que você está pagando dívida, não. Isso acontece, essa dívida é quitada quando aquela relação do ódio lá atrás é transformada numa relação de amor. Quando aquela mágoa lá atrás é desfeita no presente. Quando aquele rancor do passado se transforma em caridade no presente. Aí sim você está quitando dívida. Agora, quando você passa uma vida inteira ao lado de alguém que você não queria estar, simplesmente porque você acha que assim você está quitando dívida, na verdade você está arrumando dívida. E não é isso que os espíritos nos ensinam. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.